Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações a noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos em mais uma palestra online. Na noite desta terça-feira, dia 28 de março, tivemos alguns problemas técnicos aqui, não conseguimos fazer a transmissão ao vivo, então nós estamos gravando o nosso bate-papo aqui com a nossa convidada de hoje, a Fernanda Alcântara, e assim que a gente encerrar a nossa gravação, já disponibilizaremos o vídeo então no YouTube e também no Facebook, além do nosso site. Então, peço desculpas, né, pro pessoal que estava esperando aí para assistir a transmissão ao vivo, mas na internet tem essas coisas, infelizmente a gente tem que, né, contornar aí alguns problemas de vez em quando. Lembrando, né, que as nossas transmissões, os nossos bate-papos, as nossas palestras online são transmitidas pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/jefasorocaba, e também facebook.com/jefasor, além do nosso site jefasorocaba.com, onde também estão gravadas lá todas as palestras que nós já fizemos, né? Palestras ao vivo, palestras gravadas. Hoje, no caso, seria ao vivo, né? Mas por conta aí da internet, a gente está fazendo gravado. Estamos gravando e depois a gente vai colocar aí no YouTube e no Facebook. Vamos iniciar então aqui o nosso bate-papo, fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, do nosso trabalho, que estejam presentes na noite de hoje, abençoando e iluminando a todos aqueles que forem assistir a nossa gravação, pedindo à equipe espiritual do Jefa que também envolva com muito amor e muita luz a nossa convidada de hoje, a Fernanda Alcântara, que gentilmente atendeu o nosso convite, está aí cedendo um pouquinho do seu tempo para a gente, para fazer esse bate-papo. Que seja uma noite, Senhor, de muita luz e de muita paz para todos nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Passar aqui rapidamente os nossos recadinhos, né? Apesar de ser gravado, né? Mas vamos passar aqui os nossos recados para o pessoal que está nos acompanhando, né? Tem gente que nos acompanha aí aqui no estado de São Paulo, em outros estados também, então agradece sempre o carinho, né, do pessoal que nos acompanha. Então, as nossas atividades, né? Todas as nossas atividades aí na tela para vocês. Atividades online, atividades presenciais também agora, né? Então, todas as terças-feiras, a nossa palestra online, às 8 horas da noite, né? A gente mudou o dia da nossa palestra aí para poder atender aí os nossos outros compromissos, né, da casa. E a quarta-feira ficou para o dia de vibrações à distância, um trabalho que nós fazíamos na quinta-feira junto com a palestra online. O trabalho de vibrações à distância, então, mudou para quarta-feira, às 9 horas da noite. E na quinta-feira nós temos as palestras presenciais lá no nosso centro, às 7 horas da noite. Antes, à tarde, nós temos lá um trabalho de reiki, de cromoterapia, também de atendimento fraterno. Esse trabalho da quinta-feira não precisa de agendamento, o pessoal pode chegar lá e ser atendido. Já o trabalho dos animais, que é no primeiro domingo do mês, no primeiro e no terceiro domingo do mês, ainda se faz necessário o agendamento prévio lá no nosso site, jefasorocaba.com. Também temos no domingo, né, no primeiro e terceiro domingo, atendimento de reiki e cromoterapia. Então são 2 trabalhos, né, no mesmo dia. O pessoal pode aí agendar através do nosso site. Domingo agora, inclusive, né, dia 2 de abril, nós teremos aí o nosso trabalho. É o primeiro domingo do mês, então nós teremos aí o trabalho no próximo domingo, aí dia 2 de abril. Então lembrando aqui, terças-feiras agora a nossa palestra online. Quarta-feira, vibrações à distância, para humanos e para animais. Quinta-feira à tarde, das 5 da tarde às 7 da noite. Atendimento fraterno, passe, reiki, cromoterapia, não precisa de agendamento. E a palestra presencial às 7 horas da noite, então, também não precisa de agendamento, só chegar lá e assistir. Domingo agora, então, lembrando, trabalho dos animais, de assistência espiritual aos animais. Entra lá no nosso site, ainda dá tempo de fazer o agendamento e passar no nosso trabalho de domingo agora. Também o trabalho de reiki e cromo, também temos vagas ainda, é só o pessoal entrar lá e fazer o agendamento. Nossas palestras, né, do mês de março, estamos quase acabando o mês de março, né? Hoje é a nossa última palestra online. E quinta-feira agora, dia 30 de março, nossa última palestra de quinta-feira presencialmente. Mas já temos toda a nossa programação aí de palestras para o mês de abril. Teremos 4 terças-feiras em abril e também 4 quintas-feiras. Então toda aí a nossa programação para o pessoal já ir se programando, o pessoal poder aí... aqueles que forem assistir online, aqueles que forem assistir presencialmente, né? Fica o convite a todos. No dia do nosso trabalho dos animais, nós temos a nossa cantina e o nosso bazar, com produtos ali à venda, né? Produtos sem origem, nada de origem animal, né? Tem salgados, tem doces, além dos nossos livros, além dos produtos relacionados
aos animais, o pessoal pode comprar ali algum produto e levar para casa. Então fica aí o convite para o pessoal que for nos acompanhar ali no nosso trabalho do primeiro e no terceiro domingo do mês. As obras básicas da doutrina espírita, tem livros relacionados aos animais, né, obras muito importantes aí para o pessoal que quer conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. E também, claro, a gente sempre faz aqui o nosso lembrete, né, das doações que o pessoal pode nos ajudar, tanto presencialmente, né, tem ali uma caixinha de doações que o pessoal pode depositar qualquer quantia, ou ainda pelo Pix, ou pela nossa conta bancária, né, toda ajuda é sempre muito bem-vinda, né, a gente sempre agradece, faço sempre questão aqui de agradecer o pessoal que tem nos ajudado, que tem contribuído aí com o Jefa Sorocaba. Essa ajuda é sempre muito importante para a gente poder manter o nosso centro funcionando. Então, muito obrigado a todos que têm nos ajudado e têm contribuído aí com o Jefa Sorocaba. Bom, vou colocar aqui na tela a nossa convidada de hoje, que faria a palestra ao vivo, né? Mas infelizmente tivemos aí problemas técnicos. A Fernanda Alcântara, que está lá em Recife, em Pernambuco, diretamente de Recife, está aqui com a gente para fazer o nosso bate-papo de hoje. Fernanda, muitíssimo obrigado, né, primeiramente, por ter aceitado o nosso convite. E seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Jefa Sorocaba. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos. Eu que tenho um imenso prazer, né, uma honra de você convidar aí o pessoal do Jefa me convidar para fazer parte aí dessa palestra, passar um pouquinho do meu conhecimento. Eu fico muito honrada e sempre estou aqui à disposição para vocês, né, para poder a gente falar sobre causa animal. Legal. Fernanda é advogada e também ativista, né, da causa animal. Então tem muita propriedade aí para falar sobre esses assuntos, né, os assuntos da lei, né, da lei dos homens. A gente sabe que a lei divina ela é justa, ela é perfeita. A lei dos homens ainda tem lá suas falhas, né? Ainda tem algumas coisinhas que precisam ser ajustadas, mas com o tempo, se Deus quiser, as coisas também vão se ajeitar. Bom, o tema que a gente escolheu para a noite de hoje, Fernanda, teoria do link animal. Confesso que eu não sei nada sobre teoria do link animal, então também vai ser uma aula pra gente, pra mim, né, particularmente, e tenho certeza que pro pessoal que for nos assistir depois. Aliás, como a nossa palestra hoje não é ao vivo, né, pelos nossos probleminhas técnicos, quem quiser enviar perguntas, quem quiser deixar comentários, né, na descrição do vídeo, né, tanto do YouTube como do Facebook, por favor, depois, no momento oportuno aí, a Fernanda vai responder pra gente. Então, por favor, Fernanda, comece aí a sua explanação. Tenho certeza que vai ser muito útil para todo mundo que estiver nos assistindo. Vamos lá, então, né? Creio que o pessoal vai gostar de saber, né, dessas informações. Quem nunca ouviu falar, né? Nós escolhemos esse tema porque é um tema que também ele envolve muitas questões familiares, né? Porque a gente colocou teoria do link no direito animal, né? Que na verdade a teoria do link é uma teoria que foi estudada, né? Que tem pesquisas a respeito, inclusive em outros países, e o FBI ele já utiliza essa teoria do link justamente para suas investigações. O que é a teoria do link? A teoria do link é justamente um link que existe entre os maus tratos aos animais e o que acontece de maus tratos com a pessoa que aquele agressor denomina ela como ser inferior ou vulnerável, que pode ser uma criança, pode ser um idoso e pode ser uma mulher. Nas relações familiares, essa teoria do link está totalmente atrelada, principalmente quando se trata de violência doméstica contra a mulher. Então, por isso que o nome é teoria do link. Vocês podem observar. Não sei se isso aí você também já pensou alguma vez, Wilson. Mas vejam só, se não é verdade, se não faz sentido. Normalmente, onde existem maus tratos a animais, você pode observar que existe ali agressões dentro daquela casa. Ou ela seja psicológica ou física. Mas, normalmente, quando ocorrem agressões, né, de maus tratos físicos com o animal, e maus tratos também não precisa ser só físico, não, né? Nem é só, é uma coisa altamente grave. Mas existe N formas de maltratar um animal, infelizmente. Então, se você observar, nesses casos, nessa determinada casa, se tiver um idoso, normalmente esse idoso vai estar sofrendo maus tratos também. Vai estar sofrendo maus tratos de abandono, vai estar sofrendo também maus tratos em relação ao patrimônio, que fica sendo dilapidado. Não é aquele idoso, não vai para médico. Enfim, são várias agressões. E uma do ponto forte é a violência doméstica contra a mulher. Normalmente, inclusive os agressores dos animais, eles também utilizam o próprio animal para atingir aquela mulher que ele considera como inferior, como vulnerável, onde ele trata como objeto tanto o animal quanto aquela pessoa que considera ser vulnerável, e ele quer dispor ao seu bel prazer
da sua maldade, né, de maltratar aqueles seres que ele considera como vulneráveis. Então, essa é a teoria do link. Vejam se faz sentido, Wilson. Você está linkando essas informações. Para você faz sentido essas primeiras informações que eu estou aqui passando? Sim, faz todo sentido. Até porque, né, Fernanda, infelizmente a gente tem visto muitos casos, né, de violência com mulher, com criança, né? Infelizmente a nossa sociedade hoje está muito violenta nesse sentido. E claro que quando acontece algo com um humano, as leis são brandas, mas nem tanto assim, né? Mas as leis, pelo menos, elas se fazem presentes. Agora, quando acontece algo com um animalzinho, infelizmente as leis ainda são muito brandas, né? Você que milita nessa causa, você deve saber muito bem disso. Lógico que muita coisa já foi feita, né? A gente fala, comenta muito isso aqui internamente, né, no nosso grupo. A gente gostaria que as coisas fossem mais ágeis, né, em relação à lei, mas nem sempre isso acontece. Mas muita coisa já foi feita, mas muita coisa ainda tem que acontecer, né? Principalmente em relação aos animais. Então, eu creio que uma coisa está atrelada à outra. Uma pessoa que, que, que maltrata um animal também pode maltratar um ser humano e vice-versa. E é muito importante, né, que a gente leve essa informação para as pessoas, porque às vezes aqueles que estão nos assistindo, um animal foi agredido, ou uma mulher foi agredida, mas isso acontece no dia a dia. E, infelizmente, a gente não pode banalizar isso. Se a gente sabe de algum caso, seja para um humano, seja para um animalzinho, é dever de todos nós, cidadãos, fazer a nossa parte e denunciar e procurar os órgãos competentes para que alguma coisa seja feita, né, Fernanda? Porque a nossa omissão também é algo muito grave que a gente sabe que espiritualmente falando, isso também vai ser levado em conta, vai estar lá na nossa caderneta espiritual se a gente deixar de fazer alguma coisa, né? Exatamente, né? Até porque o universo, a espiritualidade, Deus, nada se esconde, né? Tá vendo? Então, a gente, como ser humano, como seres em evolução, é papel, como você disse. Eu sempre falo sobre isso. Nós, como cidadãs e cidadãos, temos a obrigação de fazer algo. Claro que no nosso limite, nas nossas possibilidades, mas a gente não pode simplesmente fechar os olhos. O artigo 225 fala sobre isso, da Constituição Federal, de que é dever de todos, né? Os animais não podem sofrer crueldade, né? O meio ambiente ecologicamente equilibrado é dever do poder público, é dever da sociedade. Quando se fala da sociedade, nós, cidadãos, estamos inclusos nessa sociedade. O fato da gente se omitir, ver maus tratos, a gente não fazer nada, a gente está deixando que aquele crime perpetue. Então, muitas pessoas elas ficam até chateadas, mas naquele momento que ela pode contribuir da sua forma, denunciando, ou faz até uma denúncia anônima, ela está ajudando. Nós não podemos ter medo de fazer a nossa parte da ética, da moral, para que a gente possa ver que as coisas melhorem na vida dos animais, porque os animais são criaturas divinas. A gente vê aí nos livros dos espíritos, tem a pergunta, não lembro a questão agora, o número, mas tem uma lá que pergunta, até a questão da gente se alimentar de animais, se realmente é necessário. O espírito diz que ainda estamos evoluindo, mas que existem as plantas para que a gente possa se alimentar. Que os animais eles foram criados para nós socializarmos com eles. Porque, veja, existem corações cruéis, mas existem aqueles corações que ainda têm chance de reverter a situação. E os animais, eles conseguem abrandar até o mais difícil coração. Isso aí é fato. Eu conheço pessoas assim que não tinham muito contato com o animal, que não gostava muito, mas não tinha contato. Mas a partir do momento que um dia teve um contato, que o animal olhou com aqueles olhos, sabe? Que só a gente que é um animal sabe, conhece, tudo mudou. Veja o que é capaz dos animais fazer. Então, uma casa, um lugar que existe essa teoria do link, que é justamente esse link. Isso que você falou, está atrelado uma coisa, uma situação está atrelada à outra. Então, gera um link ali nessa situação desagradável nesse lar ou em outro local. Inclusive, a teoria do link ela é conhecida também no exterior como teoria do elo. E aqui no Brasil, ela foi pesquisada, tem também livros. Se vocês colocarem no Google, vai achar até do Ministério Público, salvo engano, de São Paulo, que é um major, não tem o nome dele aqui no momento, mas é um major que ele fez uma pesquisa na tese dele de doutorado, justamente sobre isso, dessa teoria do link. Porque ele percebeu que nas ocorrências que tinham, essa questão de polícia militar e tudo mais, tinha todas as pesquisas que foram feitas tinha essa ligação desse crime de maus tratos aos animais. Naquela casa tinha um assassinato, naquela casa tinha uma agressão contra a mulher.
contra idoso, contra idosa, contra crianças. Então, é muito difícil, isso aí é uma coisa assim, muito grave. É como ele também pode fazer um apurado de que, assim, a gente sabe, o ser humano é um potencial agressor, né? Que pode praticar um crime, mas a gente tem uma moral e nós temos o livre-arbítrio para escolher o que é bom e o que é ruim. Né? Como diz Freud, aí eu não sou psicanalista, não vou entrar numa seara que não me cabe, mas a gente sabe que existem aí muitas questões que Freud ele vai falar sobre isso, né? Aí também existe a filosofia aí, vai falar sobre essas questões, né? das pessoas, assim, do id, do ego, da gente poder contornar os instintos primitivos. Imagine estar com raiva de alguém, ou seja, já partir para agressão. O mundo seria muito mais difícil se não existissem regras. Nossas leis são brandas, infelizmente são. Para pessoas é um pouco melhor, um pouco. Né? Para animais ainda está engateando, mas o Wilson, eu ainda vejo que nós estamos muito avançados em relação a muitos países. Pode ter certeza, a nossa legislação brasileira é uma das melhores. A Constituição Federal, ela abarca de uma forma linda. O problema é a efetivação, entende? É a forma que deve ser efetiva, é a falta de fiscalização. Mas nós temos a lei de crimes ambientais, temos a lei sanção, que, mesmo que ela, como muitos dizem, ser especista, quem não sabe o que é especismo? O especismo é quando você tem um preconceito em relação a uma espécie. Por exemplo, a gente ama mais um gato e um cachorro do que um porco, um bode, uma cabra, um boi. Então, isso aí é um especismo que já seria um outro tema. Mas, como a gente fala da teoria do link, a gente vai falar de outras matérias, de outras vertentes, para poder a gente aprofundar um pouquinho mais o conhecimento. Então, é justamente isso que acontece, né? Essa teoria do link faz essa linkagem de tudo. E vocês podem observar, essas pesquisas que foram feitas, se jogar no Google, claro, sites sérios, vocês vão ver. Foi uma pesquisa séria, inclusive com próprias pessoas vítimas, né, que sofreram essas agressões. Tem muito, olha, pare para pensar, uma coisa que eu observo muito, que eu também trabalho na vara de violência doméstica contra a mulher, né, além da minha atuação no direito animal. Muitos agressores, eles vão utilizar o animal para se vingar da vítima, também da outra vítima, porque o animal é uma vítima. Então, às vezes, para se vingar, querer fazer mal àquela mulher, àquela pessoa, àquela criança, aquele idoso ou idosa, o que é que ele vai fazer? Ele simplesmente vai pegar um animal, como você vê, né? Às vezes aparece na internet, vai fazer atrocidades e vai mostrar, vai jogar um animal morto na porta daquela mulher. E para dizer, olha, eu fiz com ele, se você não fizer o que eu quero, a próxima vítima será você. Então, assim, é uma coisa extremamente perigosa. Por isso que os estudos existem, até para poder se ter noção e saber o grau, né, do perigo que corre. Aquela vítima, existe até um questionário de risco para saber se ela teria um risco, uma mulher que sofreu violência doméstica. Ela tem um preenchimento, quando não vai ter, vai revogar alguma medida protetiva. Tem homens que realmente eles param, eles fazem até estudo com eles, fazem palestras. Tem algumas varas e alguns estados que têm esse trabalho. E alguns ficam e realmente mudam, melhoram. São poucos, mas acontece. Só que tem muitos que continuam as agressões. Então, é fato, gente. Olha, teve casos já de pessoas me procurarem, porque estava maltratando o meu bichinho, ficava brigando comigo, a pessoa não tem força, aí não sabe o que fazer, fica com medo e aquele animal fica lá sofrendo. Morre, depois vem outro, pega outro animal e esse ciclo vicioso continua. Então, é algo que a gente precisa sempre estar aprendendo, estar passando para outras pessoas, porque fiquem desconfiados. Se tem maus tratos de animais em algum local, pode ter de alguma pessoa lá que esse agressor considera vulnerável. Então, podem observar, porque se quiser denunciar, vocês podem. Qualquer pessoa do povo pode. Wilson, tem gente que pega, me procura e diz, doutora, por favor, faça uma denúncia ali na delegacia. Aí eu explico, olha, muitos protetores já têm uma demanda apertada, difícil, não tem tempo mais, muito animal para cuidar, mas nós, como cidadãos, qualquer um pode fazer. É um vizinho seu, você tem medo de represália? Então, faça a denúncia anônima. Existe esse canal aqui em Pernambuco e outros estados também. Faça dessa forma, porque é necessário, isso aí é algo grave. Se existe esse maus tratos com os animais, vai existir também com pessoas. Então, você pode estar morando numa rua que existe um psicopata aí que pode fazer coisas piores e sua denúncia vai salvar vidas. É bem mais ou menos assim, sabe? Não é nem mais ou menos, é dessa forma que acontece, Wilson. Você quer pontuar alguma coisa? Tem algum exemplo que aconteceu de alguém que você conhece? Tem vários casos, né, na mídia aí que a gente ouve, né? Um deles, inclusive, teve uma repercussão muito grande, foi aqui em Sorocaba, né?
uma pessoa filmou a vizinha maltratando, né, um animalzinho e, enfim, esse animalzinho foi tirado dela, foi tirado, né, da tutela dela, foi levado para um outro local, enfim, aí teve, né, uma outra destinação. Infelizmente, né, Fernando, o que a gente percebe é que em relação aos animais, esse tipo de denúncia, ele ainda é muito pouco, né? Você falou da questão de denúncia anônima. Para os humanos, a gente sabe, né, que tem o Disque Denúncia, né? Que as pessoas podem realmente fazer a denúncia sem se identificar. Para os animais, às vezes, pelo menos o que a gente percebe, o que a gente ouve muito, né, de pessoas ligadas, né, a esse meio animal, é que você tem que reunir uma série de provas que muitas vezes a pessoa, às vezes, ou não consegue reunir essas provas, ou justamente por conta dessa burocracia, mas eu vou ter que tirar foto, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, e acaba deixando de fazer a denúncia, e muitas vezes uma denúncia grave, uma denúncia séria, e que, como você falou, por trás de maus tratos a um animalzinho, pode estar ocorrendo também um maus tratos a um outro ser humano. Então, infelizmente, o que a gente percebe, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é que existem os mecanismos para as denúncias, mas existe uma burocracia muito grande para que essa denúncia seja levada adiante. Porque se você não tiver uma prova, se você não tiver uma foto, um vídeo, alguma coisa que comprove, não é todo delegado, não é toda autoridade que vai dar prosseguimento a esse tipo de denúncia, justamente por ser um animal, né? Por conta, né, daquilo que a gente já falou. As leis ainda são muito brandas, né? Fala assim em animal, mas é só um animal, né? Ainda na cabeça, né, no inconsciente coletivo ainda existe muito isso, né? As pessoas ainda não dão tanta importância para uma denúncia animal. Mas é claro, muita coisa, como a gente falou, muita coisa já foi feita, muita coisa ainda precisa ser feita. Mas essa questão da denúncia anônima, Fernando, você percebe que realmente existe essa burocracia em uma autoridade, ao receber essa denúncia, se for anônima, se não tiver uma prova, se não tiver alguma coisa, ele não vai dar tanta importância como uma denúncia mais formal, que a pessoa vai lá na delegacia, se identifica e fala, olha, eu sou fulano de tal e eu vi tal coisa, assim, assim, assim. Você percebe isso também ou não é bem por aí? Não, eu percebo um outro olhar que eu tenho, vou explicar para você, até porque às vezes as pessoas não sabem como é o procedimento, porque existe procedimento jurídico aí. Tem os casos que o delegado ele vai levar para a justiça, e para chegar na justiça sem provas, não vai dar andamento, inclusive pode o processo reverter para a pessoa que denunciou e ser uma denúncia falsa. Até porque existe muita denúncia falsa. Eu, como protetora, por exemplo, já recebi pessoa me procurar e dizer que tem um animal na casa X que estava sendo maltratado, que não estavam dando comida. Enfim, fomos lá. Quando cheguei lá, não era bem assim. O que tinha era o animal que estava com problema de pele. O tutor do animal levava o animal para o trabalho dele numa oficina, mas o cachorro não ficava no sol, ele ficava na sombra com água e comida. Ele estava com uma corda grande, uma guia grande. Então não era bem assim. Ele dizia que levava para o cachorro não ficar sozinho e quando a filha chegava que tinha alergia, não tem problema. Então foi orientado para cuidar daquela parte que ele estava com um probleminha de pele e tudo mais, mas não era um caso para se levar à delegacia. Então isso acontece muito. Por isso que é necessário. O que eu entendo é que muitas pessoas não sabem como coletar as provas, como fazer com que tenha aquelas provas, porque realmente é necessário ter as provas. Parece uma burocracia, mas é uma burocracia necessária, porque sempre, olhe, direito, falar e não provar é o mesmo que não falar. Eu aprendi isso com uma professora na faculdade. O nome dela é Elka Freitas. E não esqueci nunca. Falar e não provar é o mesmo que não falar. Porque pode chegar aí, o delegado vai levar para a justiça o quê? Vai chegar lá, vai voltar, vai arquivar. A juíza vai dizer, gente, o que é isso? Como é que eu vou condenar, vou analisar um processo se eu não tenho provas? Se as pessoas querem que tenha uma condenação, seja preso, ou seja um outro tipo de condenação, mas sem provas é o mesmo que nada, porque pode haver de vizinhos, existe muito, tem vizinho que não gosta de animal, inventa até que protetoras. Eu tenho aí N situações que eu conheço aqui da cidade que eu moro, em cidades vizinhas, que ficam denunciando com raiva, porque não gosta de animal, denuncia uma protetora de animais que só faz tratar super bem. Denuncia e veja, se não tivesse a questão de provas, como é que seria? Ela iria responder por algo que ela não fez? Por isso que a prova é importante para você também dizer quem foi, porque o animal está ali sofrendo maus tratos. Aí você diz, foi fulano de tal. Mas se não tem provas, e a prova é que não foi fulano de tal, foi o outro fulano, outra fulana de tal.
Então, isso aí é algo importante. E o boletim de ocorrência é extremamente necessário, porque ali se tem dados, ali fica registrado. A polícia ela vai ter uma noção de quanto tem dessa demanda, porque se não tem muitos registros, eles vão entender que a demanda não é tão grande oficialmente falando, porque precisam de dados, eles precisam de documentos. Eles existem um levantamento no final do ano para fazer, até para que possa se reivindicar e façam outras delegacias para outras cidades. Se mostra que não tem uma demanda, não precisa criar. Entende a situação como ela é super delicada? Aí é a denúncia anônima, ela, pelo menos por aqui, né, em Recife, eu conheço o pessoal da delegacia especializada, são excelentes. Eu não tenho o que falar. Eles sozinhos, com 2 viaturas para atender Pernambuco em peso, é difícil, viu? Inclusive de outros estados deve ter também esse problema. Então, eles fazem esse trabalho da forma que eles podem, né? Mas eles dão prioridade aos casos presenciais. Os casos que são denúncia anônima, realmente são muitos que chegam, eles dão prioridade ao presencial, porque o que é que se entende, né? Normalmente o presencial está com muita urgência, vai lá, né? Mete a cara. Eu sei que tem gente que fica meio assim, com medo, mas realmente se tem que fazer um filtro, senão não é atendido um nem outro. Então a prova realmente parece uma burocracia, mas é necessário. Porque se você não leva provas e você for processar alguém, você vai receber um processo de calúnia, né? Esse processo pode reverter para você. Você tem que provar que aquilo ali, aquele crime ocorreu, que aquela pessoa fez. O que eu vejo aqui, não há muita informação para que as pessoas entendam como faz. Por isso que eu gosto de fazer os vídeos no meu Instagram, para que as pessoas aprendam, mesmo são vídeos rápidos, mas tem ali informações de direito animal para que elas saibam o que fazer. Então, essa prova ela é necessária, extremamente necessária, se você quer que vá para frente o caso, que o judiciário faça o seu trabalho, porque, veja, o judiciário ele é inerte. Ele não vai trabalhar sozinho, tem que ter um movimento, tem que ter um grupo, tem que ter ou um Ministério Público, mas tem que ter um cidadão, tem que ter ali alguém que vai representar os animais, alguém que vai o quê? Fazer com que esse movimento ele realmente trabalhe, ele deixe de ser inerte. Então, quem vai provocar o judiciário é o poder público, na verdade, a pessoa, né? A sociedade que vai fazer isso. Tanto é com o Ministério Público também. Então, é muito importante o registro do boletim de ocorrência. Então, isso é que acontece. Porque muita gente não sabe isso, mas tem muitas coisinhas assim que parecem pequenas, que é muita burocracia, mas ela é importante para que a gente possa dar continuidade e dar andamento na situação. Agora, às vezes, também online, tem muita gente que tem problema de que no sistema aparece, né? Que não aparece assim, que é animal que pode ser abandonado na rua e coloca como se fosse objeto, enfim. Então, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade para denunciar também online. Mas se você puder presencial, é bem melhor. Sempre, né? Presencial, tanto denúncias como palestras presenciais, né? São sempre muito bem-vindas, né? Agora, uma outra curiosidade, você que falou também que milita, né, na área de humanos, né? O que você tem percebido aí dos casos, né, que você tem atendido? É, você falou que muitas vezes um maus tratos a um animal está atrelado a maus tratos de humanos. Normalmente, o primeiro caso a ser investigado, ou o primeiro caso que acontece, é com um animal ou com um humano primeiro, e o animal acaba sendo, digamos, uma consequência de alguém que maltrata um humano, e o animal está ali no meio e acaba, por tabela, sendo maltratado também. Existe uma relação, primeiro um humano, depois o animal, ou cada caso é um caso, depende muito das circunstâncias? Depende da circunstância, é relativo. Né? Isso aí, cada caso é um caso concreto, então nem sempre tem assim uma sistemática certa. Às vezes pode ocorrer, pode ser a pessoa já está com raiva, esse agressor está com raiva, ficar batendo no animal, aí a mulher não gosta, vai ali, né, defender o animal e termina apanhando. Porque muitos agressores, a vontade dele, o que ele está fazendo com o animal, que ele considera um ser mais vulnerável que tem ali, naquele âmbito, naquela residência, ele vai maltratar. E aí, quando a mulher vai lá brigar com ele, brigar no sentido de defender o animal, ela também apanha. Porque ele quer dizer, aqui, você vai me afrontar, então o que eu fiz com ele, eu vou fazer com você. Tem muitos que fazem isso. E pode ser ao contrário. A mulher está ali, infelizmente, sofrendo, né, sendo agredida, e também ele aproveita e faz isso com o animal. E se souber que o animal é da pessoa, inclusive tem uma situação quando a parte psicológica, de violência psicológica. Usam muitos animais para dizer que não vai
vai ficar com o animal, não vai deixar a pessoa ver. Isso também é uma agressão, entendeu? Isso também é uma agressão. Não vai deixar a pessoa ver, ou então some com o animal. Veja, teve um caso aí, não sei se você recorda, passou muito, esse caso repercutiu no Instagram, de uma senhora que estava separada do marido e que ela tinha quase mais de 20 gatos. Você lembra disso num apartamento que ele sequestrou os animais, até hoje é na Bahia esse caso. Ela chegou lá, agora veja, ali o condomínio permitiu que esse homem entrasse no apartamento, ele trocou a fechadura, tirou todos os animais e está aí na justiça para saber onde é que esses animais estão. Simplesmente por quê? Porque ele quis, né, de alguma forma, a gente não sabe o que se passava na cabeça dele, mas queria atingir quem? Ela, por ele se considerar ela inferior. Então, quem ela utilizou para atingir os animais que ela mais ama? Né, que ela é protetora, mais de 10 animais, creio que 19, não recordo ao certo o número exato. Mas veja, parece uma coisa pequena, mas não é. Imagine você ter seus animais, você cuidar deles, você resgatou, deu vacina, levou para veterinário, tem todo aquele custo, aquele amor, aquele apreço. E esse apartamento ela tinha alugado só para cuidar dos gatos. Os gatos não incomodavam ninguém, estavam ali dentro. De repente chega esse ex-marido dela, entra no apartamento, troca a fechadura, entra no apartamento e sequestra os animais. E o caso está na justiça. Quer dizer, tudo isso porque queria atingir ela. Então, tem as formas de atingir, né? Mas normalmente são agressões físicas que acontecem. Por isso que o nome é teoria do, né? Teoria do elo, que é mais dito assim, internacionalmente, mas é teoria do link, né? Que a gente utiliza aqui. Inclusive, tem diversos trabalhos científicos aí com esse tema. Sugiro até que as pessoas pesquisem. Quem quiser depois me procurar nas redes sociais, posso enviar o link, falar comigo no privado, no direct, que tenho o maior prazer de enviar o link. Opa, tava com o microfone fechado aqui, o pessoal não tava me ouvindo, então eu vou falar tudo de novo. Eu estava te ouvindo. É que você me ouve, o pessoal que não tava me ouvindo. Então, Fernanda faz vários vídeos, né, no Instagram, faz vários vídeos nas redes sociais, falando sobre os direitos dos animais. Então fica aí o pessoal que não conhece a Fernanda, só procurar lá no Instagram, Fernanda Alcântara, né, vídeos educativos, né, com muita informação, né, que é o papel que a gente procura fazer também aqui no Jefa Sorocaba, né, levar informação não só em relação à doutrina espírita, mas em relação aos animais de uma forma geral, porque a gente sabe, né, Fernanda? Todo mundo que gosta de animais, às vezes fica com aquela sensação, puxa, como é que eu posso proteger meu animal, né? Às vezes de um agressor, de alguém que mal intencionado, né, que muitas vezes pode querer me prejudicar e não consegue, e aí muitas vezes vai querer prejudicar um animalzinho. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência de que também uma agressão contra um animal, assim como uma agressão contra um ser humano, ela também vai ser levada, né, aos órgãos competentes, né, como a gente já falou aqui, volta a dizer, às vezes as leis não são tão firmes em relação a um crime de animal, mas é importante que a gente faça, né, a nossa parte, que a gente faça a denúncia, né, com propriedade, né, com, com informação também, né, como você falou, não adianta ir lá só fazer a denúncia e não ter nenhum dado concreto, que também a denúncia não vai ser levada adiante. Mas acho que é muito importante, né, que a gente conscientize as pessoas, né? O pessoal que está nos assistindo, principalmente protetores, né? Tem muitos protetores aí que às vezes desconhecem, né, essas leis, desconhecem que os animais também estão protegidos, né, sob a lei, principalmente a lei brasileira. Então é importante que a gente leve essa informação. O pessoal que está nos assistindo agora conhece às vezes algum protetor que às vezes está desamparado legalmente nesse sentido, que sofreu algum tipo de agressão, né, que de repente teve algum animal ali sendo maltratado e às vezes deixou por isso mesmo, por puro desconhecimento da lei, por simplesmente saber, aconteceu com o meu animalzinho, não vai dar em nada. Não, se a pessoa tiver prova, se tiver informações que ajudem a justiça a cumprir com a lei, isso é muito importante, né, Fernanda? Quem está nos assistindo, que leve essa informação, que multiplique, né, essa informação, principalmente às vezes para alguém que às vezes não tem tanto acesso, né,
a uma internet, a um acesso a uma lei, não tem a condição, né, de buscar uma ajuda nesse sentido, né? Exatamente, por isso que é importante, Wilson, fazer esse compartilhamento do link. Quando você disponibilizar, o pessoal fica compartilhando esse vídeo, né? Porque a informação é muito importante. Uma protetora que está aí perdida, com essa informação, ela pode ser muito útil para ela. Era o que ela estava precisando, né? Ou protetor. Então, compartilhar a informação, multiplicar informações boas, isso aí é excelente, ajuda bastante. E eu queria só ver com você, se você me permite, só relatar um caso que aconteceu, que aí envolve idoso. A gente ainda tem um tempinho, porque aqui eu não consigo ter um controle do tempo, sabe? Aí o que acontece? Teve um caso, não vou citar nomes, claro, né? Jamais, manter uma ética. Mas teve um caso de uma clínica que eu levo meus animais, que veio me relatar, a pessoa que trabalha na clínica, e disse, olha, Fernanda, você não sabe o que aconteceu. Chegou aqui uma pessoa, um rapaz, com um animal, um cachorrinho idoso, bem idoso, e estava com a mãe, a mãe ou era a avó, não recordo. Mas era a mãe ou a avó, também idosa. Só que sabe que ela estava muito acuada, estava assim, sabe, que é com ar de medo. Esse rapaz chegou lá, procurou o veterinário e disse que queria eutanasiar o cachorro, creio que era uma cachorra, porque era velho, porque era idoso. Veja que absurdo. E temos lei federal, né? Lei federal que proíbe a eutanásia desnecessária nos animais. A eutanásia é só a última instância que o animal sofrendo até doenças que são tratáveis, não são curáveis, mas são tratáveis. É crime se você eutanasiar um animal, porque isso não é eutanásia. A eutanásia ela tem proteção jurídica, mas assassinato de animais não. E existe muita atrocidade por aí. Então, essa pessoa, esse rapaz, queria que o veterinário fizesse isso. Aí o veterinário disse: não, eu nasci, estudei, me formei para salvar vidas, não para ceifar vidas. Quando o veterinário disse isso, esse rapaz falou palavras absurdas contra ele, que eu não vou falar aqui. Sabe, brigou, discutiu, difamou, enfim, injuriou o veterinário. Foi uma confusão. As pessoas que estavam presentes na recepção foram contra esse rapaz. Aí eu disse, ela até brincou e disse, mas você não estava na hora, né? Se você estivesse na hora, disse, aí a gente ia bater lá na delegacia, que é próxima. Se eu estivesse na hora, não iria ficar daquele jeito, porque ia todo mundo para a delegacia. Essa pessoa ia prestar esclarecimentos, porque era o que ela estava fazendo, insistindo, não, aí não sabe se o que aconteceu com o animal. A senhora idosa, super acuada, não fazia nada, toda tristonha. Quer dizer, possivelmente, essa mulher em casa, como é que faz isso com o animal? E essa senhora? O que será que ela passava na casa dela com um rapaz agressivo como esse? Que, se eu não me engano, essa senhora era a avó dele. Imagine para uma pessoa procurar um veterinário para eutanasiar um animal por estar idoso, isso aí é uma brutalidade, isso aí é uma falta de empatia total. Então, a senhora já não tomava as dores, ficava acuada, é um sinal, sim, que ela que possivelmente, supostamente, pode estar sofrendo maus tratos também em casa. Uma pessoa idosa que se acua, que não tem voz, muitas passam por isso. Então, veja, parece uma situação muito pequena, mas se a gente tiver um olhar apurado, não é uma situação pequena, não. E, às vezes, por isso que é importante você ficar de olho. Se conhece uma casa que tem idoso, o animal está sendo sempre maltratado, gritando, chorando, perceba quem está ali dentro e faça a sua parte você conseguir provas para poder fazer a sua denúncia, porque a gente precisa, como ser humano, como pessoas, criaturas também, que faz parte do divino, né, da espiritualidade, nós que somos da doutrina espírita e tantos de outras doutrinas que têm a paz e o amor no coração de Jesus, a gente tem que ficar tendo esse olhar. Denunciar não é vingança, é questão de justiça, para que a gente não veja mais atrocidades acontecendo. Exatamente. Quando a gente denuncia, né, alguém que comete um maus tratos, seja para um humano, seja para um animalzinho, né, a gente está contribuindo para que outras pessoas, outros animais, né, não sofram esse tipo de abuso, não sofram também nas mãos de um agressor, e principalmente, né, que quem comete, né, um ato desse, né, que seja punido e que sirva, né, de exemplo para que outras pessoas não façam o mesmo, né? Você citou aí o caso aí de uma clínica, né, de veterinário. Recentemente saiu, né, noticiário que agora as clínicas veterinárias elas são obrigadas a reportar para os órgãos competentes quando perceber que um animalzinho de repente foi lá para tomar um banho, né, passar às vezes até numa consulta, e o veterinário ou as pessoas das clínicas perceberem que aquele animalzinho de alguma forma
foi maltratado ou tem algum sinal de agressão, que essas clínicas, que esses locais, né, os pet shops aí, sejam, levem, né, adiante essa informação, enfim, que não fique parado ali, né? Baseado nisso, né? Se um pet shop, se uma clínica veterinária perceber que um animal foi até ali e sofreu algum tipo de agressão, na sua opinião, como advogada que trabalha na causa animal e também na causa humana, você acha que por trás desse animal que foi levado ali a uma clínica ou a um pet shop e sofreu um maus tratos, você acha que, na sua opinião, alguém da família, um outro ser humano, também pode estar sofrendo esse tipo de coisa? E nesse caso, o pet shop ou a clínica veterinária pode, de alguma forma, informar as autoridades competentes nesse sentido de que, olha, esse animal muito possivelmente sofreu uma agressão e talvez outro ser humano também possa ter sofrido. Existe essa relação, ou ainda está muito no começo isso, essa questão dessa lei das clínicas veterinárias e pet shops? Ainda não dá para fazer esse tipo de associação, Fernanda? Porque esse aí é novo, né? Mas assim, pode o veterinário, eu não vejo, eu entendo que ele pode falar a respeito desde que ele tem uma evidência muito grande, entendeu? Até porque isso daí existe também até na lei a questão de direito das mulheres. Já é fato ter que denunciar também. Quando observa até no caso da parte veterinária, já tinha na resolução informação de que o veterinário, ele observar, ele precisa comunicar, né? Mas essa lei que foi feita, ela é muito mais específica, né? Ela é mais rígida. Então, eu entendo que pode sugerir, né? Desde que tenham assim, uma evidência mais clara, porque é preciso ter, mas pode sugerir e cabe à polícia fazer a investigação, né? Vai ter casos que a polícia ela vai investigar. Agora, tem que ser de acordo com o que a lei determinou, né? Se não obriga, tudo bem, mas normalmente, olha, idoso, isso aí já é algo realmente da sociedade de fazer. Quando é idoso, é questão até de humanidade, né? De humanidade a gente fazer isso. Vou tomar uma aguinha, porque eu ultimamente a minha garganta dá seca aqui, viu, em Recife, porque o calor tá grande. Aí eu tenho É, que molhar a garganta um tá, pouquinho. tá certo, tem que se hidratar mesmo. Aproveitando também esse gancho, né? Se, por exemplo, alguém percebe, de repente a pessoa levou o animalzinho ali numa clínica veterinária, um pet shop, e às vezes foi com uma criança junto, e no caso ali os atendentes ou o veterinário percebeu de alguma forma algum comportamento estranho de uma criança, por exemplo. Que criança às vezes também sofre maus tratos e às vezes acaba, né, não tendo uma denúncia mais contundente. Às vezes, sei lá, é um pai que agrediu a criança, agrediu o animal, agrediu a mãe, né, e ninguém tomou providência. Também, às vezes, o comportamento de uma criança que eventualmente tenha levado o animalzinho ali numa clínica, isso também pode ser levado em consideração pelo veterinário, pelos atendentes, ou também ainda é necessário ainda uma observação melhor. A própria lei precisa, né, ter mais elementos, né, para que isso seja associado, né, isso seja linkado de alguma forma. Isso, realmente tem que ter assim uma coisa mais aprofundada, mas de qualquer forma, independente disso, a gente já tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já nos dá o poder de fazer isso, né? Se a gente perceber, independente de ser veterinário ou não, em qualquer lugar, a gente tem aí o Conselho Tutelar para averiguar essas denúncias contra agressões a crianças, como também existem as delegacias especializadas do idoso e da idosa. Então, é algo que, independente de ter essa lei aí recente para direito dos animais, qualquer pessoa, como cidadão, pode sim fazer essa denúncia, se perceber, fotografar, tirar alguma prova e fazer a denúncia para o órgão competente daquela localidade que tem a competência. Se for uma criança adolescente, tem aí o conselho tutelar, e se for o idoso, a delegacia especializada, né, dos idosos. Então, é bem possível. Agora, é claro que tem as leis que elas abarcam diretamente os animais. Por isso que é importante, né? Cada causa, eu sempre falo, uma causa não invalida a outra, uma causa não diminui a outra. Acho que fechou, não foi aqui, é que o meu celular, ele deu um toquezinho que ia descarregar, mas ainda tem carga. Mas É, você consegue me ver agora, sim, me ouvir? sim, estamos se vendo aqui. Pronto. Aí acontece isso, né? Por isso que existe esse link da teoria do link. Olha, veja a repetição que ficou, mas é interessante. Eu acho assim, é triste, claro, difícil, mas eu acho assim que é uma pesquisa muito séria. Eu acho que foi um estudo excelente
sabe, essa tese de doutorado, e fazer essa pesquisa em diversas delegacias, dos diversos relatos, dos relatos das vítimas, que daí se aprofundou mais essa teoria do link. Inclusive, tem um livro, até algum tempo eu baixei, eu até vou procurar se eu ainda estou com ele, mas eu tenho uma pasta que eu guardo. Mas ele estava disponibilizado no site do Ministério Público de São Paulo, do Estado de São Paulo. Não recordo se ainda está, mas depois eu vou até visualizar, fazer uma pesquisa, para as pessoas verem também. Eu acho muito importante pesquisarem sobre essa teoria do link. É uma teoria assim forte e que ela pode ajudar a salvar vidas, né? Foi nessas identificações aí que ajudou bastante. É isso aí. Então, fica, né, o alerta, né? Fica aqui o pedido realmente, né, para todos que estamos assistindo, né, que percebeu, seja um humano, seja um animalzinho, percebeu algum comportamento estranho, né, no vizinho, num parente, né, passou, sei lá, na rua, né, ouviu alguma coisa estranha, né, percebeu alguma coisa estranha, né, que faça, né, que lógico, que se comprove, né, que realmente está acontecendo alguma coisa errada e que se principalmente percebeu alguma coisa errada, que se leve, né, para as autoridades, né, que faça, né, uma denúncia, porque principalmente os animais, né, eles ainda um outro ser humano, às vezes um outro ser humano também é difícil, né, de ser feita uma denúncia, às vezes uma mulher que está sofrendo uma agressão em casa, às vezes não tem ali uma forma, né, de pedir ajuda, né, embora hoje tenham tantos canais, né, de denúncia, né, principalmente para a mulher, né, mas tem muitos casos, né, que a gente fica sabendo, né, que às vezes não foi denunciado antes por circunstâncias, não conseguiu, enfim. E com os animais é pior ainda, né, porque muitas vezes são tutores, né, entre aspas, né, tutores, pessoas que estão ali com a guarda de um animal, né, maltratando, subjugando o animal. E muitas vezes as pessoas até veem esse tipo de coisa e passa desapercebido, porque é um animal sofrendo, um animal sendo maltratado, né? Que se dane o animal maltratado. Não, não é que se dane, não. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, se perceber alguma coisa, se tiver, né, prova, se tiver realmente a confirmação de que alguma coisa está sendo feita de errado, que a gente faça, né, o nosso papel de cidadão. Né? Não é como se diz, eu tô prejudicando alguém. Não, você está prejudicando um animalzinho ou um outro ser humano que está sofrendo se você não fizer a sua parte, se não fizer a sua denúncia. Então fica aqui o alerta para todo mundo que está nos assistindo, né, que leve essa informação adiante, né, principalmente pessoas que às vezes não têm acesso a esse tipo de informação, né, protetores individuais, ONGs que às vezes, né, estão ali naquele mundinho deles e não conseguem, né, às vezes externar esse tipo de coisa. Então acho que a gente cumpriu minimamente aqui com o nosso papel. E a Fernanda, né, como eu disse, nas redes sociais também faz um papel maravilhoso. É só procurar lá a Fernanda Alcântara no Instagram. Quase todo dia ela coloca ali um videozinho novo ali com alguma instrução, com alguma informação. E esse tipo de informação que a gente sempre procura trazer aqui em prol dos animais, né, já que o nosso centro, né, tem essa causa especial, né, esse olhar especial para os nossos animaizinhos, porque eles realmente precisam, né, que nós façamos a parte que nos cabe, que a gente seja a voz e os olhares desses animais que tanto necessitam, né, de ajuda, de amparo, de proteção e principalmente os que estão sofrendo aí com maus tratos. Então, Fernanda, em nome do Jeff Sorocaba, eu quero mais uma vez te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, ter feito esse bate-papo aqui gostoso e muito instrutivo, tenho certeza. E antes da gente encerrar, né, se quiser deixar aí, fazer a sua propaganda do bem, deixar suas últimas considerações aqui, fica à vontade, Fernanda. Wilson, eu só tenho a agradecer a vocês, né, pela confiança aí do meu trabalho de ativismo, né, de advocacia no direito animal. Eu fico muito feliz e grata, né, pelo convite. Sempre podem contar comigo, contar sempre que eu vou estar aqui à disposição. E mais uma vez eu agradeço. Quem quiser conhecer mais os meus vídeos também, como o Wilson falou, são vídeos rápidos, educativos. É só vocês irem para o meu Instagram, que é Fernanda Alcântara. Depois do C tem 2 As, aí vocês me encontram rapidinho lá. Tem o meu canal, tem um Facebook também, que é Fernanda Alcântara. O canal no YouTube, Fernanda Alcântara, não tem como vocês não me encontrarem. E qualquer dúvida aí sobre direito animal, pode falar comigo no direct, pode falar no privado, que a gente conversa, estou à disposição. E vocês puderem aprender, é a minha forma, né, de contribuir para a sociedade. Eu sempre abro caixinha de perguntas, pelo menos uma vez na semana, ou de 15 em 15 dias, e aí as pessoas aproveitam e fazem aquela pergunta básica e eu dou as informações aí para que possam aprender, né, juntos. E também estou cada dia aprendendo e a gente vai ensinando e aprendendo.
Mais uma vez agradeço. Isso aí, nós que agradecemos, Fernanda. Como último pedido, antes da gente encerrar aqui nosso bate-papo, você poderia fazer a prece de encerramento para a gente, por gentileza? Vamos sim, farei, com certeza. Pai bondoso, Senhor Jesus, estamos aqui reunidos e te agradecemos por uma oportunidade tão maravilhosa de conversarmos juntos com essas pessoas, com pessoas que amam os animais, que estão aprendendo, que estão querendo ajudar o próximo, seja o animal, seja a pessoa, mas que está aqui querendo aprender. Então, agradecer aqui pela oportunidade, pelo momento tão espiritual necessário para a nossa aprendizagem, para o nosso conhecimento, né? O programa aqui do Jefa, que faz um trabalho maravilhoso em prol dos animais, que ilumina sempre o caminho de todos, do amigo Wilson, de todas as pessoas que fazem muito trabalho, os protetores, que ajudam tantos seres que precisam de nós, que precisam de voz, que os seres humanos sempre. Então, só agradecemos a um momento tão especial de aprendizagem, de estarmos aqui unidos e unidas em uma só causa, em uma só voz. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado mais uma vez, Fernanda. Obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje, né? Infelizmente não conseguimos fazer a nossa live ao vivo, né? Nosso bate-papo ao vivo, mas encerrando aqui a gente já disponibiliza, né, o nosso vídeo para o pessoal poder assistir. Muito obrigado a todos. Quinta-feira, então, nossa palestra presencial e no domingo agora, dia 2 de abril, estaremos lá com o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais presencialmente. Grande abraço a todos, ótima noite, fiquem com Deus.